Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é Douglas Umiti, falando do nosso mundo esotérico, né? Aqui já é boa noite, né? Mas você que vai ver em outros horários também, né? Hoje eu quero falar de um tema que eu já falei outras vezes, já dei outros toques nesse sentido, mas sempre eu vejo pessoas retomando esse tema. Então eu resolvi fazer mais um vídeo explicando mais uma vez esse assunto. Gran Tableau ou mesa real, né? Nós chamamos no Brasil de mesa real, o que seria na Europa chamado de Grand Tableau, né? Que é você colocar as cartas, todas as cartas na mesa do Petit Lenormand, tá? É um método que não é do Petit Lenormand, mas é muito utilizado no Petit Lenormand, tá? Para a escola europeia é um método muito complexo, tá? É um método que tem muitas regras, tem muitos métodos que você pode tirar a partir dali. A escola brasileira vê de forma diferente, tá? Então, por favor, não vamos simplificar essa questão, tá? A escola brasileira vê de um jeito, a europeia vê de outro, tá? Eu vejo muita pessoa da escola brasileira falar assim: ah, ó, o Gran Tableau é simples, é só você ler um monte de bloco de nove junto. Não, isso me dá arrepio, quando eu escuto isso me dá, tá? Sobe arrepio, assim, porque não tem nada a ver. A lógica é a mesma, tá? Mas você não vai ver na mesa real, dentro da visão da escola europeia, de como o Gran Tableau funciona, vários blocos de nove. Não funciona dessa forma, tá? Se você for trabalhar desse jeito, você vai ficar com o seu trabalho bastante limitado em termos de técnica de Lenormand. O processo é muito mais complexo que isso, tá? Então, por exemplo, numa mesa real, num Gran Tableau dentro da visão da escola europeia, você vê pensamentos ali, tá? Você vê aquilo que o cliente não quer mais na vida dele, aquilo do passado dele, sabe? Mesma coisa que diz assim, ah, o consulente saiu nessa posição, o que está à esquerda dele é passado, o que está à direita é futuro. E isso é uma primeira análise, uma análise mais primária. Quando a pessoa está começando a aprender a mesa real, você fala nesse sentido. Na realidade, você pode tirar acontecimentos de futuro para ele, tanto do lado direito como do lado esquerdo dele no jogo. Existem análises mais profundas nesse sentido. Então não vamos ficar simplificando as coisas de uma forma tão básica. Tá? O Gran Tableau tem muitas análises. Você analisa o que está perto, você analisa o que está longe. Quando você pega uma carta tema para você ver no Gran Tableau, você começa vendo em que posição ela está na mesa. Se ela está no alto, ela tem um sentido. Se ela está embaixo, tem um sentido. A esquerda, a direita tem um sentido. No centro é outro sentido. Tem que ser várias coisas analisadas. Depois que você analisou isso, você vai olhar o que está perto dela, que chama-se no Brasil do bloco de 9. É aquilo que está sendo visto naquela área da vida do consulente. Mas muitas vezes tem coisas que vão acontecer naquela área da vida que o consulente não está vendo e não estão no bloco de 9 nas cartas em volta dele, vão estar do outro lado da mesa. E tem a técnica para se entender isso, não é assim da minha cabeça ou da minha intuição ou do meu guia espiritual que fala para mim. Não, existe uma técnica dentro da mesa real europeia onde você vai ver aquilo que está acontecendo em volta dela ou em volta daquela área que você está investigando, que vai mostrar justamente o que ela está olhando, o consulente está olhando, e você vai olhar aquilo que ele não está vendo também nessa mesa, né, em outras posições da mesa, e que muitas vezes é relevante para a situação de vida dele. Tá? Então existe uma técnica mais complexa do que você reduzir a uma série de blocos de 9. Né? Você vai ter várias técnicas como a cavalaria, você vai ter a mensagem oculta, você vai ter o encadeamento, né? Entendeu? São várias técnicas aí que você pode expandir na mesa real. Ah, mas eu posso usar isso tudo na escola brasileira? Pode, mas assim, você vai fazer uma escola brasileira com sotaques europeus, entendeu? Você pode trazer essas ideias realmente, fazer uma mistura de escola, mas cada uma tem sua riqueza na sua estrutura mesmo, tradicional, tá? Mas assim, dizer que a mesa real é uma série de blocos de 9 juntos, que é um... Não, sabe? Não funciona dessa forma. O processo é mais complexo, né? A própria, por exemplo, muitas metodologias brasileiras se utilizam lá uma linha falando de uma coisa, né? Por exemplo, do plano espiritual, outra linha falando do plano mental. Isso não existe na escola europeia, sabe? Na escola europeia você vai ter combinações e contextos que vão estar falando de questões espirituais e de questões mentais, tá? Mas não dessa forma como a gente muitas vezes vê separando linhas. Então são leituras diferentes, tá? Por isso que hoje o tema eu coloquei, hoje é Gran Tableau ou mesa real, porque para a gente diferenciar
que existe de diferenças nessas técnicas. A gente tem uma tendência muito de limitar o outro pelo nosso conhecimento. Então a gente acha que aquilo que a gente sabe é tudo e é o limite daquele assunto. Não, esse assunto é muito amplo. As técnicas do Grand Tableau ou da mesa real, como vocês preferirem, são técnicas muito amplas. Né? Tem algumas pessoas que falam que tem mais de 70 técnicas para você ler a mesa real. Então são técnicas bem importantes e um método muito profundo de se trabalhar, tá bom? E você, utiliza a mesa real ou o Grand Tableau? Boa semana a todos.